Você já parou para pensar por que que as pessoas têm objetivos, sonhos, metas, mas por vezes elas não conseguem alcançar, elas não conseguem realizar? Talvez isso aconteça com você e eu tenho uma solução para você, para que você consiga alcançar os seus objetivos. O nome dessa solução se chama GPS. É algo que eu tenho usado, uma estratégia que Deus me deu. E eu tenho usado na minha vida e eu tenho visto resultados bacanas, resultados incríveis. E eu quero compartilhar isso daqui com você, esse método contigo. Tá preparado? Vamos lá? Vamos nessa caminhada comigo, nessa caminhada com o devocional. O método se chama GPS. Prazer, para você que não me conhece, eu sou o Douglas Daniel. Estamos aqui nesse projeto que Deus colocou no meu coração, que é de caminhada e de fazer um devocional com vocês. Hoje de novo no Bosque do Dalorto, tá? Para aqueles que não conhecem, Dalorto aqui em Sumaré, São Paulo. Um bosquinho bem aconchegante, pequenininho, mas bem aconchegante. É aqui onde nós temos feito as nossas caminhadas, o nosso devocional. E eu confesso para você que tem sido uma experiência muito legal, muito bacana mesmo e muito enriquecedora para mim. Poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vamos ao tema de hoje, o método GPS. O que é o método GPS? Talvez você saiba o que é o GPS. GPS é uma sigla em inglês para Geo Position Satellite, ou é uma geolocalização, que é do satélite que ele começa a mandar as coordenadas. Nós usamos isso bastante para caminhar não, né? Para o carro, quando a gente vai para algum lugar. Hoje tem vários aplicativos que usam essa tecnologia, né? O Waze, Google Maps, entre outros. Mas a sigla GPS que eu adaptei, ela não é Geoposition Satellite, mas é ganhos pequenos sempre. Sabe por quê? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu disse no começo, e eu fiz essa pergunta para você, de pessoas que têm objetivos, e todos nós os temos, mas de colocá-lo em prática, porque a gente, quando traça um objetivo, a gente imagina e já quer chegar logo no final. A gente despreza os começos justamente pela dificuldade que eles têm. E difícil mesmo começar, é muito difícil. Eu, para voltar a fazer essa caminhada contigo, demorei um pouquinho para assimilar na minha mente, para trabalhar a minha mente, trabalhar o meu corpo, mas chega uma hora que a gente olha, ou vai, e talvez essa seja a sua hora, e eu quero te ajudar com esse método aí. Vamos lá, GPS, ganhos pequenos sempre. O que é os ganhos pequenos sempre, gente? A gente pega o seu objetivo, o seu sonho, talvez é fazer uma viagem internacional, talvez é fazer a sua faculdade, eu não sei. Talvez o seu projeto seja se casar, talvez o seu projeto seja abrir um negócio. Como eu disse, eu não sei qual é o seu objetivo principal, mas dentro desse objetivo, a primeira coisa que tem que ser feita é você pegar isso e dividir ele em etapas, para ficar mais fácil, para ficar mais visível, mais palpável. Quando você faz isso, você quebra isso em etapas. Primeiro, a coisa que você está fazendo é traçar um planejamento. Por quê? Não tem como eu me tornar um engenheiro sem antes entrar na faculdade, sem antes eu me matricular na faculdade. Então, primeiro passo, vou trazer isso para a minha realidade, sou engenheiro civil. Então, primeira coisa que eu tive que fazer, ir lá e me matricular. Depois, ver qual é o cronograma das aulas, quais são os dias que eu tenho aula, quais são os dias que eu não tenho, e ir às aulas. Para eu ir às aulas, o que eu tenho que fazer? No caso, eu ia com o transporte público, então eu vou de transporte público. Enfim, você pegar essa meta grande, desmembrar ela em parte e você começar a executar elas em parte. Aqui agora entra o método GPS. Por quê? GPS, como eu disse para você, é ganhos pequenos sempre. A gente tem uma tendência a só valorizar as coisas quando os ganhos são grandes, né? Quando a gente ganhar 10 mil, aí sim eu valorizo. Hoje eu ganho 1.200 e eu não valorizo. Não, ganhos pequenos sempre. Porque o que você prefere? Ganhar 10 mil uma vez? Ou ganhar 1.000 sempre? Ou pelo menos em um período de tempo maior. Bom dia.
O que você prefere? Às vezes pessoas, elas se confundem porque elas se surpreendem. Não, é 10 mil, é um belo de um dinheiro. Tô trazendo aqui só exemplo para você. Mas tem pessoas que desprezam os pequenos, as coisas pequenas. Eu acho muito bonito quando eu vejo as pessoas comemorando coisas simples. Simples para mim, às vezes, mas para ela é algo tão intenso, tão grande. Trazendo aqui aplicações para o nosso método. Eu lavo a roupa lá em casa, né? Vez ou outra, às vezes quando não dá tempo, a correria, e a Suzana lava, mas agora com a Sarinha pequena, que tá demandando uma atenção a mais, eu quem costumo lavar a roupa. Aí eu começo, eu lavo as roupas da Sara, depois eu lavo a roupa das gêmeas, depois eu lavo a roupa da Suzana e a minha. Então é essa sequência aí. E aí quando eu termino a roupa da Sara, eu começo a... Uhul! Dou um grito. Termina a roupa das gêmeas, é outra comemoração. Mas quando eu termino a roupa da Suzy e a minha, eu dou um brado tão grande, eu começo a ficar tão vibrante lá em casa, que a Suzana por vezes toma susto. E ela começa, para com isso, você tá doido? Eu falo, não, não é que eu tô doido. É porque se eu não comemorar que eu terminei, na próxima vez eu não quero nem começar. E você comemorar as pequenas vitórias, os pequenos ganhos, é você dando um recado para o seu cérebro, você dando um sinal para a sua mente de que vale a pena tentar, porque no final disso, dessa tentativa, vai colher os frutos. E a gente precisa valorizar isso porque, gente, a gente escutou por vezes uma frase que ela dizia assim, de grão em grão, que a galinha... Bom dia, irmão. Bom dia. De grão em grão, a galinha enche o papo. Não é isso? Você já escutou esse ditado? E esse método GPS que eu tô trazendo para você, é exatamente isso. De grão em grão, coisinhas pequenas em coisinhas pequenas. Comemorar pequenas vitórias traz para você um sentimento de quando você alcançar vitórias maiores, você valorizar ainda mais. Pensa em um campeonato, ó, aqui atrás de mim, eu vou mudar a câmera, mas ali, ó, é uma quadra de vôlei, 2 quadras de vôlei. Era para ser de areia, mas enfim, não vamos falar da manutenção pública não. Mas ali é uma quadra 2 quadras de vôlei. Imagina um campeonato, quer seja ele de vôlei, olha lá, as 2 redes, vou me aproximar lá, as 2 redes ali. Imagina você um campeonato de vôlei. Voltando aqui para mim, acho que agora vai conseguir pegar bem ali no fundo. Mas vamos lá. Imagina você um campeonato. Vamos continuar a nossa caminhada. Só queria mostrar para você as quadras ali para que o seu cérebro entenda o que eu estou dizendo. Imagina um campeonato de vôlei, futebol ou qualquer outro esporte. Ele não tem um jogo apenas. Ele tem vários jogos. Por vezes os campeonatos eles são divididos da seguinte forma: várias equipes, e nós estamos no ano de Copa do Mundo. Vou trazer a Copa do Mundo porque futebol é mais fácil para eu explicar, porque é o que eu vivi por um bom tempo da minha vida. Imagina a Copa do Mundo. São 32 seleções, esse ano vai ser um pouquinho mais, mas vamos focar nas 32 seleções, divididas em 8 grupos, 4 seleções cada grupo. Todas elas jogam dentro do mesmo grupo. Todas essas seleções jogam uma contra as outras. Essa é a fase de grupos. A melhor vai se classificar. E com isso vai começando as fases eliminatórias. Eu acho interessante, aqui eu estou falando de ganhos pequenos, para a gente comemorar ganhos pequenos sempre. Não tem como o campeão da Copa do Mundo perder todas as fases de grupo e chegar à final, porque ele vai ser eliminado. Então a cada vitória, a cada gol marcado, é sim comemorado. E você talvez já viveu o clima de Copa do Mundo. A gente tem que comemorar sim, porque é o que nos leva mais perto do objetivo. É o que nos leva mais perto da execução daquilo que nós planejamos. Por exemplo, falei da faculdade. Você ir lá e se matricular, quer seja numa faculdade EAD ou presencial. Bom dia, senhor. Quer seja EAD ou presencial, você ir lá e se matricular é uma vitória. Você tem que sim que comemorar. Ah, mas não tem mais ou não tem menos. Você tem que comemorar porque você já deu um passo em direção àquilo que você planejou, àquilo que você almejou.
Outra coisa, ainda falando no caso do futebol, a cada vitória aqui no Brasil, os times eles jogam o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele é chamado um campeonato de pontos corridos, ou seja, todo mundo joga contra todo mundo em 2 jogos, turno e retorno. A cada vitória, esse time, ou ele, pelo planejamento que foi feito, ou ele está se livrando para não ir para outra divisão, para a divisão abaixo, ou ele está caminhando para ser campeão. Trazer esses 2 cenários para que a gente possa entender. Eu não sei, talvez você olha e fala assim, mas que exemplo, mais nada a ver. O exemplo que eu quero trazer para você é justamente que cada vitória te leva mais perto do seu resultado final. A gente planeja algo, a gente vê o final e a gente esquece que comemorar pequenas vitórias traz pra gente sim um sentimento de realização. No primeiro dia que eu vim fazer a caminhada aqui, foi segunda-feira passada, salvo engano, no dia 16. Eu vim com um sentimento de assim, será que eu vou dar conta de falar, de gravar, de caminhar sem perder o ar? Tô perdendo o ar aqui, mas eu sei que pro meu objetivo, que é daqui determinados dias, eu conseguir falar com você no ritmo mais forte, para que você me entenda a mensagem, para que Deus toque no seu coração através desse devocional. Mas para isso acontecer, eu vou ter que vencer esses primeiros dias, eu vou ter que vencer essa primeira etapa. Então quando eu terminei o primeiro dia, a gravação, e eu fui para minha casa, mas eu fui tão realizado, que para mim o dia passou assim, como se eu estivesse pisando nas nuvens. Porque eu venci o primeiro dia. No segundo dia não se tornou as coisas mais fáceis, não. Continuou no mesmo grau de dificuldade, mas quando eu venci, foi a mesma comemoração. Ontem eu não consegui fazer a caminhada e me veio um sentimento assim de frustração, porque isso não me levou mais perto do meu objetivo. Mas o que eu quero que você entenda? Que as suas pequenas vitórias, elas devem ser comemoradas. Ah, mas me dê exemplos mais palpáveis. Imagina que você tem uma dificuldade de relacionamento com seu filho. Você tentar buscar uma aproximação, não tenta buscar uma aproximação como se vocês fossem velhos amigos, tentando suprir o tempo que foi perdido. Não, manda uma mensagem, talvez você vai ser ignorado, mas não é a resposta do outro, é a sua ação. Porque a resposta do outro vai ser uma reação à sua ação. Manda uma mensagem, pega o seu celular, manda uma mensagem, pergunta se está bem. Mas coloca na sua mente que resultados, eles podem demorar para acontecer. Mas demorar para acontecer só vai acontecer quando você tomar um primeiro passo. Talvez você olhe e fale assim, ah, mas no meu trabalho eu estou buscando uma promoção. Tá, talvez você tenha dificuldade de chegar no horário. Começa a fazer metas, planos para chegar mais perto do horário, para atender mais as necessidades, atender mais as demandas da sua empresa. E devagarzinho você vai construindo uma solução para que pequenos ganhos se tornem um ganho extraordinário lá na frente. Eu ainda, trazendo mais um exemplo, como eu disse, eu sou engenheiro civil. O tema dessa mensagem é ganhos pequenos sempre. Uma vez eu fiz um projeto de uma casa e esse projeto dessa casa ficou bem bonitinho, uma casinha pequenininha, mas ficou bem aconchegante. Eu gostei bastante do projeto e eu fui acompanhar a execução, né? Aí quando eu vi o pedreiro construindo, o ajudante pegava bloco por bloco, levava lá pro pedreiro e sabe, uma obviedade o que eu vou te falar aqui. O pedreiro na construção daquela casa ou de qualquer outra casa, ele não colocava de 3 em 3 tijolos. Ele não colocava de 2 em 2 tijolos. Ele não pegava 10 tijolos e colocava de uma vez. Ele ia construindo de 1 em 1 bloco. E ao término do dia, no outro dia, quando eu voltei naquela obra, eu me admirei, porque eu falei assim, uau, olha o tanto que ele caminhou de 1 em 1, olha o tanto que ele caminhou. Talvez você olhe e fale assim, nossa, mas esse exemplo é muito óbvio. Mas as coisas óbvias, elas precisam ser ditas.
Assim vale para a sua caminhada, assim vale para os seus objetivos. Parei um pouquinho aqui, ó, mostrar o outro lago. Assim vale para os seus objetivos, assim vale para a sua caminhada. Você entende que pequenas vitórias, elas precisam ser comemoradas como se fosse a maior vitória. Porque só assim a gente vai se acostumar de que nós somos merecedores das vitórias que nós alcançamos. Tem gente que tem um complexo tão grande de inferioridade, um complexo tão grande de si mesma, que elas não conseguem comemorar as vitórias pequenas, porque elas acham que elas não são merecedoras. Se você acha que você não merece as pequenas, como que você vai alcançar as grandes? Então, pequenas vitórias ou ganhos pequenos precisam ser comemorados, sim. Coloca isso na sua cabeça. Preciso comemorar as vitórias pequenas, os ganhos pequenos, porque é através deles que eu vou chegar nos ganhos maiores. Eu trouxe um exemplo aqui do relacionamento pai com filho, filho com pai. Eu vejo pessoas que se enroscam nessas partes assim, justamente porque não querem quebrar o seu próprio ego para ter vitórias pequenas, para ter ganhos pequenos. Talvez o ganho pequeno que você vai ter é uma mensagem de apenas oi. Você pergunta: oi, tudo bem? Como está a sua vida? Oi. Comemora, meu amigo. Comemora, minha amiga. Tem que se comemorar. Bom dia. Tem que comemorar. Mas por que tem que comemorar? Porque até agora você não tinha um oi. Agora você já tem um oi. Então até agora você não tinha iniciativa para mandar uma mensagem. Você teve. Ah, mas eu mandei e não tive resposta nenhuma. Não importa. O importante agora é você entender que essa pequena vitória sua, esse pequeno ganho que você teve, tem que ser comemorado. Amanhã você mandou outra mensagem. Amanhã você mandou outra mensagem. Depois de amanhã mais uma. Por quê? Constância. O que vence o jogo é constância. Volto aqui para o nosso exemplo da caminhada. Estou trazendo aqui vários exemplos do nosso dia a dia para que seja fácil para sua mente assimilar e você botar em prática. Aqui o da nossa caminhada. No primeiro dia que eu vim, eu fiz a caminhada, eu gravei o primeiro vídeo, aí eu dei uma volta no parque, que a volta que a gente dá aproximadamente uns 500 metros. Então o parque aqui é pequeno. Eu dei uma volta no parque, aqui no bosquinho, aí minha mente, ela começou a pensar assim: você corria, você jogava futebol, você era um atleta, por que você não corre? Você tá bem, você deu umas voltas aqui, você viu que você tá bem, fisicamente você não sentiu tanto, por que você não corre? Aí eu pra mim mesmo falei: opa, segura, não é hora de correr ainda. Deixa eu mostrar mais um lago que tem aqui, ó. Atrás de mim tem mais um lago aqui, ó. Eu falei: segura, por quê? Intensidade versus constância. Porque eu tô nesse projeto, né, de fazer um devocional com você. Imagina, eu tava me sentindo bem, e se eu tivesse saído correndo, feito um doido aqui, vou correr, no outro dia eu não ia aguentar levantar da minha cama. Por quê? O meu corpo ainda não está acostumado a esse ritmo de exercício. Então vale mais a pena eu fazer uma caminhada por 1, 2, 3 semanas, eu não sei, mas fazer uma caminhada para eu adaptar realmente o meu corpo e eu ganhar todos os dias, do que eu fazer uma corrida e nessa corrida eu perder e comprometer um projeto que eu tenho. Você tá entendendo o que é o ganhos pequenos sempre? Eu ganhei no primeiro, ganhei no segundo, ganhei no terceiro, ganhei no quarto, perdi no quinto. Opa, mas hoje eu já tô voltando pro jogo, que hoje é o 6º dia. Então assim, você tem que entender, tem que ganhar pequenas coisas e a gente precisa valorizar isso. E não adianta a gente tentar e tomar esse cuidado do cérebro não enganar você. Porque o seu cérebro olha e fala para você assim: não, vai que vai dar certo. Não, vai. Ou ao contrário, seu cérebro fala assim: tá vendo? Você mandou uma mensagem e não teve resposta. Não seja enganado. Por quê? Pequenas vitórias sempre é muito melhor do que uma intensidade gigantesca em um dia e depois não fazer mais nada no outro. Eu já fui muito assim, começar um projeto e começar esse projeto assim, a todo vapor, parecendo uma locomotiva. Aí no outro dia, eu acho que não vai dar certo, eu vou parar. Não,
pequenos começos, pequenas vitórias, ganhos pequenos, método GPS, ganhos pequenos sempre. E eu te garanto que quando você chegar perto do seu objetivo, você vai olhar e vai falar assim: nossa, valeu a pena comemorar as pequenas vitórias. Valeu muito a pena comemorar as pequenas vitórias. Porque, como eu disse, o seu cérebro vai entender de que essas pequenas vitórias é que te fizeram chegar no seu objetivo final. Caminho para o final desse vídeo para falar para você que vale a pena você tentar ganhar sempre, sem muita loucura. O que é o sem muita loucura? Não espere que você vai terminar agora, não espere que você vai terminar amanhã. Termina essa primeira etapa, termina essa primeira fase, termina esse início e vai construindo para que você possa chegar até o seu objetivo final. Vai construindo, devagarzinho você vai chegar até na onde você quer. Eu parei aqui para ver uma situação. Eu achei até que era um bichinho que tava um filhote de alguma ave, mas não era não. Mas vamos lá, pro final desse vídeo aqui, eu quero que você reflita nessa mensagem, tá? O vídeo, como eu falei para vocês, a ideia é que seja algo em torno de 20 minutos. Não quero passar muito disso. Talvez eu quero até diminuir mais esse tempo. Inclusive eu aproveito e deixo aqui para você comentar para mim. Os vídeos que você assistiu tá muito longo, o período dele tá bom, o ritmo tá legal. Como que você tá recebendo esse vídeo? Deixa eu sentar aqui, ó. Deixa eu afastar. Um playground. Vou sentar aqui na escada pra gente finalizar esse vídeo, tá? E aí, como que você tem analisado esses vídeos? Olha que vista maravilhosa. No mesmo lago que eu mostrei pra vocês, tem... Deixa eu ver. Tem um pessoal pescando ali. E tem um outro rapaz pescando lá. Tem mais um pescando lá no fundo lá. Ganhos pequenos sempre. Vocês não estão me vendo direito. Eu tô com boné aqui hoje. Solzinho tá ardendo. Caminho pro final com essa mensagem GPS. Ganhos pequenos sempre. Constância vence intensidade. E eu tenho certeza que não vai demorar e nós comemoraremos juntos a sua vitória. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida.